a gente tem uma parte aqui no programa que a gente fala, né? E falando nisso, e a gente abre aqui um tema aqui, tanto, né, para o nosso convidado e também para as pessoas que estão, né, nos ouvindo e quiser aqui também entrar, dar a sua opinião, porque se você der a sua opinião aqui, né, nos comentários, a sua opinião é lida aqui por nós, né? E a gente quer saber o que você pensa também, né? Então, eu quero saber, Pastor Wagner, de você e do pessoal que está em casa nos assistindo sobre o Vou rodar aqui pro pessoal você saber. vai colocar, né? O Surprise. nosso produtor aqui vai colocar para vocês o vídeo aí. E aí, Luciano? O que você acha Pastores sobre, profetizam a reeleição de Jair sobre esse Bolsonaro. assunto que a gente viu aí na internet aí vários missionárias profetizando que o Jair Bolsonaro ia ser reeleito e, e não aconteceu nada disso. Bom, na verdade eu acho um grande erro a mistura de política e religião, né? Acho que, apesar de eu acreditar que todas as autoridades são constituídas por Deus, eu acho que não é função da igreja e acho que, bom, o nosso manual de instrução é a Bíblia, né? Então, Sim. quando você vai ver profecias na Bíblia, é sempre com relação ao povo e à obra de Deus, né? Isso aí não tem nada a ver com nem com um nem com o outro. A questão é meramente política. Porque pra gente não vai mudar nada. Se for Bolsonaro, continua sendo cristão. Se for Lula, continua sendo cristão. Não vai mudar nada, né? Na nossa rotina. Inclusive Lula já foi Não, presidente aqui. sim, isso não vai mudar nada. Mas o que você acha sobre essas pessoas que profetizaram e foram filmadas na rede social e foi tudo colocado? Eis que te digo. Eu tô falando porque eu já vi missionários aí falando que Deus está contigo, ai de quem tocar nessa cadeira, ninguém senta nessa cadeira. E você acha que faltou o quê para essa pessoa? É, o que faltou para essa Ela irmã? acertar. Acertar a profecia, pô. Não, acho que às vezes a pessoa. Faltou o quê? A Falta de pessoa. experiência? Não, Falta não, de. Experiência não, né? Que não não. precisa ter experiência para você. Acredito que seja mais a confusão, entendeu? De sentimentos. Então, Porque ali não da foi. minha vontade Ela e da expressou, vontade ela de Da expressou o Deus. vontade de desejo Deus. dela em forma de uma É. profecia e tal. Isso, o desejo dela, né? Na verdade, Sim, né? porque a forma de você analisar uma profecia é se ela se cumpriu ou não, Sim. entendeu? Então, se não se cumpriu é porque não era uma E como é profecia. que fica? Você acha que, o Wagner, você acha que fica feio para quem? Para nós, que somos evangélicos, somos cristãos, esse tipo de profecia que depois o pessoal, querendo ou não, o pessoal tem gente que zomba, né? Saulo, eu sou bem bíblico nessa parte, né? Eu não julgo essas pessoas porque a própria Bíblia diz que nós prestaremos conta de tudo que nós falarmos. Então, assim, o próprio Deus já tem isso já em xeque, preparado para questionar, para cobrar dessa pessoa cada palavra dita em nome dele, né? Quando ele falar e quando diz que foi o Senhor e Deus falar que não foi. Então, assim, eu acho que tem tudo, já está tudo escrito, já está tudo certo. Então, eu acho que as pessoas devem apenas se humilhar perante a presença de Deus e se sujeitar ao que Deus pensa sobre elas a respeito disso. Mas, Colocar uma pimentinha aqui, mas você não acha que fica feio, vamos dizer assim, para o mundo evangélico, esse tipo de profecia, que o pessoal acaba, né? Ué, não diz que é de Deus? Não aconteceu nada? Não, para mim não Não interfere em nada, interfere em entendeu? nada? pra mim também não. Porque desde o tempo de Jesus, Eu penso como o Mazinho e o Luciano estava falando também, é mais o desejo da pessoa querer e acaba se empolgando, fala aquilo que não é de Deus, né? Que é dela, né? Ela quer passar e depois fica feio para ela, né? Sim, Porque sim. acho que talvez o presidente pode até cobrar essas irmãs aí, esses irmãos,
Sim, né, eu acho que mais que isso, a pessoa não deve temer o presidente, não deve temer os governadores da nossa época, deve temer a Deus. Se ela não Sim. teme a Deus, ela não, o Bolsonaro pode falar o que quiser, o Lula pode. Então, assim, o nosso temor, a nossa prestação de contas não é com o homem, é com Deus. Jesus disse isso. Não temam aquele que pode tocar no seu corpo, mas sim aquele que pode lançar tanto o corpo e a sua alma no inferno. Então é isso. Posso colocar uma pimentinha aí? Ah. Não tem a ver com religião, mas com essa bagunça toda que tá aí, será que o Lula vai assumir a presidência? Tem esse porém ainda, né? Ah. Porque se o Lula não assumir, aí as irmãs... Vamos ver, exatamente. para engajar o que você tá falando, eu quero saber a opinião de você que tá em casa. O que você acha desse assunto? Comentem aí. E falando mas só- nisso, a gente tem mais um Tem, mas só que pra entra nisso só aí, pra não é? concluir isso aqui, eu acho que, na verdade, é o seguinte. As pessoas estão confundindo a profecia bíblica, porque o que a gente vê nas igrejas hoje não é profecia bíblica, né? A gente tem que ir lá, profetize aquilo, né? Profetize isso, tipo, não é assim. A Bíblia não manda fazer isso, né? Profecia é aquilo que Deus mandou dizer e está na palavra, né? Não é, profetize que você vai ser rico, profetize que você vai ter uma vida melhor, profetize que o Bolsonaro será presidente. É isso que acontece. E aí o pessoal acaba confundindo, faz uma salada de frutas aí com relação à profecia, porque falta conhecimento da palavra, né? Porque eu vou falar a verdade pra você. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que Deus já sabia que o Lula ia ser o presidente. Não é verdade? Ou eu tô equivocado no que eu tô falando? Deus sabe todas as coisas. Cara. Deus sabe de todas as coisas. Porque pro Lula tá lá, né, alguma coisa o presidente não fez. E não foi de acordo. Tipo, o quê? A gente pode usar aí a pandemia, né? Não que ele não trouxe a vacina e tal, mas ele fez pouco caso no começo. E eu tô falando porque eu tenho irmãos, pastores que eu conheço, que acabou perdendo a vida por causa da pandemia. Não foi só ele, foi... Mas e no Mas mundo? essa é uma discussão... Mas e no mundo? Não teve pastores também? E pessoas Sim, que mas eu tô perderam? falando assim, que teve gente, muita gente que... Mas isso não é fato. Isso é um discurso. Discurso de um lado, discurso do outro. Não é fato. Ninguém morreu por causa do Bolsonaro. Entendeu? Isso aí não é um fato. Pode ter fosse Mas você assim, não só teria acha, morrido você no não Brasil. acha que se ele tinha comprado a vacina, que nem todos tinham comprado, Se todos os presidentes tinha- tivessem comprado vacina, não tinha Não, evitado... muita Você gente não acha deixou que de tinha morrer. evitado muita morte? Você acha que estaria com quase 700 mil pessoas? Não, Se poderia estar, Teve sei lá... país que teve muito Poderia mais, estar sabe? Então, mas poderia ter a metade. Se sua mãe tivesse bigode, vai ser seu pai. Sim, Se, então, se não existe. Não, se não existe. não, tudo bem, se não existe. Todos os países Então, tivessem por que comprado então ele não antes, comprou? Ele não tinha comprou. vacina, Saulo. A Mas, vacina saiu vamos para as rodar outras. o próximo. A vacina Isso é saiu. uma- Peraí, não, deixa eu uma terminar. discussão. A Não, vacina não tinha. saiu. A vacina saiu e ele demorou muito para 2 comprar. meses depois Se passar tinha 3, vacina no não, Brasil, 3 né? meses Poxa, depois e você acha que comprou. demorou? 3 Tá meses bom. depois ele comprou. Tá bom. 3 meses Se comprou. você acha que 3 meses depois que saiu, Comprou demorou, forçado, né? Comprou forçado. Que na verdade ele nem queria, né? Bom, nosso E- país é um dos países que mais compraram vacinas. Sim, é um dos hoje países sim. que mais distribuiu a vacina. Só não vacinou quem realmente não quis. Né? E essa teoria de, na minha opinião, porque a vacina ficou menos pronta de um ano, em um ano ficou pronta a vacina, então não vou tomar. Não, gente, Mas você pensou- mas nós estamos teve país todos, teve todos os cientistas do mundo inteiro engajados nisso daí, para tentar achar uma cura. O mundo inteiro estava engajado E nisso não aí. achou ainda, Saulo. Então, porque eles estão tentando, assim, mas muita gente não morre hoje mais de Eu Covid, conheço porque pessoas que tomaram porque- 2, 3 doses e morreram de Covid. Então, é uma não discussão adianta, é uma inútil discussão essa daqui. É que uma não vai- discussão não vai- totalmente inútil. Não vai resolver o problema. Não vai Entendeu? resolver. E outra, se for pra gente listar defeitos, o outro lado tinha muito mais defeito para não ser um presidente, pô. Muito pior. E que são fatos, não é apenas um discurso, são Não é fatos. um si. Bom, vamos lá, vamos rodar o outro tema aí. Vamos Então, lá, vamos lá. falando nisso, Então vai.
TSE multa a coligação de Jair Bolsonaro em 22 milhões por questionar urnas. E aí? Mas vamos ver o Wagner falar, que ele falou pouco da outra, hein? E aí, Wagner, o que você acha sobre esse assunto aí? Eu acho que. Tá certo o TSE em multar mesmo, na sua opinião? Eu acho que seguindo. Porque isso envolve muito dinheiro você querer. Ó, só voltando um pouquinho, o Alex Godoy falou uma coisa interessante aí, ó. Ah, Joga na mesa aí. de qual assunto? Do anterior. Ele Vai. diz assim, ó, eu estou tentando pensar no inverso. Se o Bolsonaro realmente fosse reeleito, seria mesmo uma revelação de Deus? Eu continuo achando que não, Tá bem, ó. né? Seria mais a vontade da pessoa que, né? Acho que Deus não se envolve nesse tipo de coisa assim, não dessa forma, né? Acho que a igreja, Não, eu acho que Deus não se envolve, porque Deus deu livre-arbítrio, então você escolhe. mas existe a Senão vontade. Deus não existiria presidente, sei lá, entendeu? É que Nem existe- no caso de José, né? Deus ia lá e falou, não, esse aqui vai ser o governador. Então, hoje, né, você tem um livre-arbítrio, então vocês escolhem o que é bom para a nação. Bom, esse é um exemplo bom. Que aí fica evidenciado que toda vez que Deus agiu, ou um profeta profetizou, foi com relação à obra e o povo de Deus. Então José, ele foi ser governador lá, mas tinha um propósito. Levar o povo de Deus para lá, num período de seca, né? No período que Era preservar eles o iam, povo de Deus. entendeu? E de lá levar o povo para a terra prometida. Então tinha um propósito. O presidente do Brasil não. Com relação ao povo de Deus, à obra de Deus, não vai fazer a mínima diferença. Ô, pessoal, só para, né, para deixar vocês aqui inteirados do assunto que a gente está falando, mas por que vocês estão falando desse assunto? É que é um tema, né, que a gente, um quadro que a gente trouxe para o programa, porque, Pastor Wagner, a gente vê o que fica acontecendo na internet, os assuntos mais comentados da semana, e quando é na terça-feira, a gente traz o assunto para nós comentar. Não que a gente é especialista, tá, gente? Não, A gente longe não disso. somos especialista, mas às vezes a pessoa trabalha tanto que às vezes não tem tempo nem de olhar na internet, mas aqui a gente, né? Aqui eu dou minha opinião, eu respeito a opinião do Luciano, a opinião do pastor Altemar, a opinião de todo mundo. Mas é só para deixar vocês inteirados que a gente traz um tema, né, da semana passada, é porque teve uns feriados e tal, mas o tema era da Flor de Lis. Você viu que ela ficou aí Sim, sim. na mídia aí o tempo inteiro, não sei quantos anos de prisão e tal. Então foi um tema que a gente vem aqui, né? A gente traz para o quadro e conversa ali um pouco esse assunto Mas aí. e sobre essa multa aí? O que vocês acham? Bom, eu acredito o seguinte. Essa multa não. A gente está vivendo um momento no país complicado, né? Em que o nosso melhor jogador, entendeu? Ele é criticado Por uma posição política. por uma posição política que não tem nada a ver com futebol, né? Torcem e comemoram porque ele se machucou. Quer dizer, o povo tá ficando louco. Nosso melhor jogador. Mas quem? Que povo? Quem? Ah, às vezes um cara que for lá e você dá Eu vi vários. dos 200 não, cara. milhões de brasileiros, você vai dar atenção para Eu 1000? vi lideranças. Não, cara. Se você acha que é um cara é porque Não, você não viu as liderança notícias. política. Liderança política que você tá falando, né? Não a Não, população. o povo também, Não. pô. O povo é Mas que povo? brasileiro, uai. Tem que ver as notícias. Você não quer comentar as notícias? Tem Não, que ler. não, então, mas você tá falando o povo. O povo não é todo mundo. Todo mundo não é o povo. Não, meu. Aí você emburrece a discussão aqui, Não, pô, pelo amor de Deus. Você que tá se irritando, porque eu não. Então o cara tá chegando Você tá num falando nível que é complicado. só o pessoal da esquerda, então, que ficou chateado porque torceu porque o cara se machucou, porque o cara tava apoiando o Comemorou. Bolsonaro? Comemorou. Não, eu não. Tudo bem, depois você fala. Eu não. Aí o que acontece? Uma coisa que a gente tá prestes a perder e que o povo não sente falta porque ainda não perdeu é um negócio chamado liberdade. Né? A ponto de, você acabou de dizer aqui, por exemplo, milhares de cientistas que desenvolveram não sei o quê, então você não pode deixar de tomar. Quer dizer, eu não posso ter a liberdade de escolher de tomar ou não tomar. Isso faz parte da minha liberdade. Eu ainda estou num país livre. Entendeu? Espero que continue. Está despencando aí para que não tenha, entendeu? Não mais. Então, por exemplo,
o ministro, ele disse o seguinte, ó. Quem for contra e quem... Ó, o pastor Wagner Aí, falou, ó, calma, meninos. Nós estamos calmos, pastor. Esse aqui é normal. Você vai ver quando você vir na outra semana aqui, É. viu? Então, quem for contra... Inclusive, Luciano, só não cortando, mas ele começou a multar, por exemplo, a Jovem Pan Sim, e outros canais por questionar. por questionar. Não, Então, assim, ó, não é bem assim, gente. se eu tô no país Vocês estão livre. jogando palavras ao vento aí. eles Não é foram- bem assim. Inclusive, eles Não tem, é bem tem assim. palavras que a Jovem Pan não Não. pode nem falar. Você não, pode falar que o Lula é Não, ladrão. claro que não pode falar, porque um exemplo. Um exemplo, eu sou o presidente da República. Eu vou deixar. Eu tô, né? Eu sou a liderança ali. Tô no, Autoridade máxima. autoridade máxima. Eu vou deixar uma rádio lá e ficar me chamando de bandido? Não, Tá não, bom, pera lá. Mas quantas chamaram o Você não Bolsonaro pode me de chamar mais de genocida? bandido. Então, mas o presidente é o Bolsonaro. E E, quando ele foi chamaram chamado de ele de genocida, genocida? não sendo. Nisso você não achou que era ruim. Eu não falei nada, você viu? Mas ele mandou multar. Mandou Mandou multar, fechar. tomou Não, alguma mas atitude quem autoritária chamou de dessa? genocida? A Jovem Todo, Pan? não, outras. Todos O os povo, canais. não a Jovem Pan. Não, os outros Ah. canais, pô, pelo amor de Deus. Ah, A agora Globo, é o povo. a Globo o tempo todo. Olha só, ele falou que agora o povo chamou o Bolsonaro de genocida. Mas não foi o povo que xingou o Neymar. Você vê? É, incoerência. É difícil defender. Entendeu? Não, eu não falei isso, não. Agora Você eu- que tá. eu não posso Você que chamar tá não, você que tá trocando Eu aí. não posso chamar um ladrão de ladrão. Não, peraí. Não é chamar o. Você, Ah. você pode chamar, mas você não pode pegar aos quatro ventos, porque você tem uma. Como é que fala? Uma audiência máxima e ficar falando. É a mesma coisa. Você é não sei o quê. Uma coisa que você. Não que ele não Beleza, fez. mas e a multa? Não que ele não fez isso. Não que ele é ladrão. Mas não que ele não seja ladrão. Mas você tá falando com Mas não autoridade. pega bem. Você tá falando. Exatamente. Não pega bem. Não pega Você bem. falar que o porque ladrão é ladrão. autoridade- Vai É também ficar autoridade máxima. lembrando, né, as pessoas? É autoridade Não, ele não é máxima. autoridade. Ele era candidato só. Então, mas agora ele é autoridade. Não, mas quando Por isso que ele já mandou cortar. quando isso aconteceu, ele era só candidato. O Ô, presidente era o Luciano, Bolsonaro, que você era chamado de lembra- genocida. Você lembra quando, antes da pandemia, Bolsonaro eleito, os caras jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro? Sim. Agora, Mandou- recentemente também, E aí? perto da eleição. E aí? Bom, a multa foi. Se tem que pagar, mas não vai pagar, né? É só falácia Lógico pra que mim. vai pagar. Eles já encontraram 13 milhões do Já PL bloquearam. e já bloqueou. Entendeu? Aí o que acontece? Quando. O resto ele vai devolver das casas, dos 51 milhões, essas coisas ou não? Das 51 viajando. casa? Tá viajando, mano. Ou não, o Bolsonaro vai devolver, tô falando? Tá, já que você quer Pra falar dele- terminar de pagar a multa, Tá, isso eu tô falando. já que você quer falar desse assunto, vamos falar. Não, não tô falando desse assunto, eu tô falando assim. Porque será que quando o Bo- vieram falar. Você tá falando que o PL já bloquearam 13 milhões do PL? Sim, e do partido. O PL comprou 50 casas. Não, tô falando aí o Bolsonaro vai pagar mas o é o restante. PL. Não, eu tô falando. É o PL. É o partido que vai ter que pagar. é o partido. Não. Ah, então. É Então o partido comprou 50 casas. Não, eu tava achando que o Bolsonaro ia vender partido. 50 casas pra poder pagar. Mas O qual partido 50 foi multado casas? porque As o coisas- Bolsonaro? eu achei que Mas ele ia aonde o Bolsonaro vender. tem 50 casas? Não, ele tem 51, né? na verdade. Aonde? Ele tem... É Ah, igual não o título sei. do Palmeiras, então. Bolsonaro tem... Palmeiras tem mundial, é a diferença. Ó, o que acontece com o Bolsonaro... Não, pra mim não importa o que acontece com o Bolsonaro. Não, você Importante que o país tá decaindo e o cara não tá fazendo nada porque é transferência transferência de. Como é que fala? De governo. O cara abandonou o país, isso é verdade. Meu Deus do céu. O cara já largou as traças, já não tá nem aí. O cara perdeu a eleição, não teve nem a capacidade de ir lá. Só foi lá, falou 2 minutos lá e. Você queria que o cara fizesse o quê, pô? E Pelo amor de Deus, cara, tá, esse ele tá Eu quero saber o que fazendo o pastor Wagner povo aí. acha. Ah, não sei o que o pastor Wagner Olha, e acha. detalhe, hein? Depois de muitos anos, nós vamos entregar o país no azul. É. Porque a gente recebeu o país no vermelho, entendeu? E muitos anos estava no vermelho, e nós vamos entregar o país no azul. E você acha que o país não tá no vermelho? Não. Não, nós vamos entregar no azul. Você precisa começar a ler as notícias para poder Não a tem gente ideia. conversar. A notícia que você está vendo, né? A notícia que você acha que. Meu Deus do Porque céu, Saulo. a notícia que eu vejo é diferente da É que sua tem um notícia. roubo de 400 Não, milhões. É essa a notícia diferença, a É, diferença é que ele tá. Eu não sei de onde que ele vê essa notícia. Só se for o pessoal que A fica previsão é que o inflamando nosso aí. PIB vai fechar 3%. Cara. Sabe que fechar 3% significa que a gente
cresceu 3%. Se você cresceu, você não tá no vermelho. Você tá no azul. Bom, eu sei de uma coisa, que o Wagner, a partir do próximo ano, as coisas vai mudar realmente. Infelizmente. Na minha opinião, vai mudar. O povo Eu não vai, quero saber a sua opinião. vai Paulo. Eu quero saber a voltar. opinião do O Wagner. povo vai voltar a consumir de verdade. Entendeu? O pessoal que tá com restrição no nome. Quantas Não, não pessoas consigo, evangélicas aí tá com restrição no nome e vai ter oportunidade agora de arrumar o seu nome, Vai. tudo bonitinho, comprar o seu carro novo de novo, né? Sim. Na minha opinião, o que você acha? Eu sou muito Botou imparcial. o pastor Wagner no fogo. Eu sou muito imparcial nesse ponto aí, cara. Eu acho que é uma discussão que, igual o Luciano colocou, uma discussão infrutífera. Porque a gente sempre vai ficar defendendo um lado e vai ficar contra o outro e não vai levar a lugar nenhum. E, assim, lógico que a gente deve se pronunciar, se impor, né, quando nossas crenças, nossos valores são bombardeados. Mas eu acho que, no que se refere às leis dos homens, eu acho que a gente deve confiar na soberania de Deus e seguir a vida, porque independente do governo que estiver atuando, a gente tem que continuar sendo o que a gente é, né? Cristão. Né? Ó, os comentários aqui, ó. A Sheila colocou aqui, ó. É importante que vocês comentem mesmo, né? Ó, a Cleide colocou aqui, ó. Quando fala de política, me dá briga mesmo. Não, aqui não é briga não, viu, gente? Aqui a gente é tudo amigo, a gente respeita a opinião de cada um, mas eu não sou obrigado a concordar com o que o meu amigo Luciano pensa. É que às vezes E vice-versa. Às vezes a pessoa vê e não conhece a Tá gente, brigando. acha que a gente tá brigando e que a gente vai sair daqui um de cara feio pro outro. Mas não, a gente vai sair daqui, vai continuar falando desse assunto, entendeu? E a gente vai sair zoando um ao outro. Aqui é, graças a Deus, não tem O pastor problema. Wagner falou que ele vai comer churrasco. Mas, ó, pessoal, o churrasco que o Lula tá prometendo aí, vocês não. Calma, que não vai. É metáfora, né? É metáfora, não vai nessa, Levar né? ao pé da letra. Levar o pé da letra, não, porque. Né, se tiver a picanha mesmo, vai ser só depois do mês 6 de 2023. Você quer dizer que é mentira, então, dele? Não, é uma metáfora. O Mazinho mesmo concorda. Isso é, né? O que é uma metáfora? Pera lá que não é bem assim, né? Vamos lá ver aqui, ó.